Meus amigos, muito boa tarde, bom dia, boa noite aí, é, em Feira de Santana, na Bahia, onde eu estou aqui muito feliz de estar podendo participar com vocês aí da discussão de arte e saúde, né, da roda de conversação, e poder conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre o que a gente tem feito, sobre o nosso trabalho, sobre o que nós temos construído lá no Rio de Janeiro e também aqui no Canadá, onde eu estou trabalhando e fazendo pesquisa na divisão de psiquiatria transcultural da Universidade McGill. Falar de arte e saúde, falar de cultura, falar de clínicas da contemporaneidade, né, que é o tema que vocês estão debatendo e que o tempo contemporâneo nosso talvez seja a primeira coisa que a gente deva conversar, né? Que tempo contemporâneo é esse, né? Que saúde mental é essa que nós estamos vivendo, né? Uma saúde mental absolutamente catastrófica, né? Uma epidemia, uma pandemia de doenças mentais, um ciclo de decadência, né? Um rebaixamento do nível de consciência coletivo, a emergência de atores políticos de clara tendência violenta, de clara tendência agressiva, de clara tendência a fazer guerras, a explorar o outro, a violentar o outro, né? Clara tendência de desequilíbrios psíquicos, né? Desequilíbrios psíquicos instalados em toda a população, em toda a cultura, né? Então a primeira questão que a gente tem que conversar é sobre a fisiopatologia das doenças mentais, né? Primeiro que a grande e única questão inicial desse debate, no meu entendimento, seria isso, uma visão científica sobre como as doenças mentais se desenvolvem. O que faz um ser humano, né, que se desenvolve, né, tem 3 milhões de histórias de biologia, fazer um quadro de perda de consciência, de violência, de falta de controle, falta de coerência, falta de autonomia, né, que são a autodestruição, né, muitas vezes os atos de autodestruição mais inconscientes ou menos inconscientes, mas é uma cultura de autodestruição muito grande, né, uma cultura de auto implodimento que nós estamos fazendo com o planeta, né? E estamos fazendo com a humanidade. Então, que mecanismos são esses? O que leva o indivíduo a desenvolver uma patologia psíquica, né? Um descarrilhamento mental, uma situação de fragmentação da consciência, né? De perda da consciência? Essa pergunta é muito difícil, né? É uma pergunta que ninguém sabe responder, porque se nós soubéssemos, estaríamos conseguindo fazer política pública e estaríamos conseguindo promover a saúde mental. Não estamos conseguindo. Entretanto, a gente tem que fazer alguma reflexão sobre o que a gente pode avançar nesse debate, né? A partir de quais experiências científicas, né, que foram produzidas aí no nosso passado, né, que são dos nossos ancestrais, daqueles que viveram e morreram antes de nós, que tipo de experiências e teorias e mecanismos científicos que nós podemos aplicar na prática podem nos ser úteis nesse momento. Então nós estamos querendo entender a consciência humana, né? Estamos querendo entender o psiquismo humano. Não adianta perguntar sobre as doenças mentais se a gente não entender o que é a fisiologia psíquica humana, né? Se a gente não entender o que é o funcionamento de uma mente normal humana, de uma espécie humana, da história da humanidade, o que foi a história da humanidade, o que é um ser humano, como ele é e como ele se processa. E aí o trabalho do professor Humberto Maturana realmente é muito importante para todos nós, né? Nesse campo da fisiopatologia, da compreensão da neurociência, da compreensão da fisiologia do viver humano, né? Da compreensão dos mecanismos do viver humano. Porque o professor Maturana vai justamente na década de 50 começar a estudar os padrões eletrofisiológicos, né? Dos neurônios das retinas das pombas, né? Ele enfiava eletrodos dentro da retina das pombas e via a reação elétrica, né, bioelétrica daqueles neurônios de retina aos estímulos luminosos. E aí ele vai começar a tentar fazer uma série de padrões para tentar entender como que o olho mapeia a realidade, como que o olho representa a realidade, como que o olho transmite para o nosso cérebro essa imagem da realidade que a gente constrói como se fosse um mapa, não é isso? Né? Então a gente entende que nós estamos mapeando a realidade o tempo inteiro. Isso é o modelo cartesiano, né? O modelo cartesiano
de sistema nervoso, que entende que nós somos entidades separadas do mundo e que estamos recebendo informações desse mundo e construindo uma representação desse mundo, que são os modelos científicos. Né? E isso é o que o professor Maturana, que trabalhava com neurobiologia, né, com investigação de percepção de cores no início da carreira, ele vai justamente estudar isso. E ele vai estudar muito, e vai estudar muito, e vai estudar, né, com o professor Warren McCulloch, né, no MIT, né, na década de 50, no Massachusetts Institute of Technology, justamente no nascer do movimento cibernético. Justamente no nascer nas conferências chamadas cibernéticas, que reuniam cientistas e artistas e pessoas de engenharia, de robótica, de várias áreas, que estavam interessados no tema da cibernética, que foi a palavra grega que eles usaram de kibernetos, que é o timoneiro do barco, né? Aquele que controla, né? Então eles estão interessados em desenvolver essa ideia do que é o controle, o que é a consciência, como que você desenvolve essa ideia, né, do comportamento consciente, do controle do comportamento dos animais, das máquinas. Então foi um momento assim muito inspirado da ciência do século XX, que gerou muita gente importante, né? O Maturana, o Gregory Bateson, o Stafford Beer, o Ron Ashby, toda uma geração de pessoas que... O Nelson Vaz, né? Depois o Nelson Vaz, meu mestre brasileiro na imunologia, vai ser influenciado pelo Maturana. Então isso tudo está ligado com essa revolução cibernética, com essa revolução da compreensão sobre a consciência. E o que isso influenciou o Maturana foi justamente a visão de que o sistema nervoso é um sistema circular. Os sistemas cibernéticos são todos sistemas circulares. São sistemas que regulam a si próprio, que estão o tempo inteiro rodando, que estão o tempo inteiro se adaptando, que estão o tempo inteiro construindo uma performance, né? Um idioma de performance que está o tempo inteiro em contato com o mundo, em construção permanente com o mundo. E aí o Maturana vai observar isso, que de fato, se ele estudasse os padrões eletrofisiológicos dos neurônios da retina, junto com os padrões eletrofisiológicos internos do sistema nervoso, ele conseguia encontrar padrões coerentes com certas cores. Se ele tentasse trabalhar com a ideia de mapeamento, não conseguia encontrar os padrões de mapeamento das cores. Então ele vai entrar com essa ideia de que nós somos um sistema nervoso fechado, um sistema nervoso de organização fechada, né? O nosso corpo é de estrutura aberta, está o tempo inteiro cambiando, a cada 2 anos todas as moléculas do nosso corpo são renovadas, né? Nós somos pessoas novas a cada 2 anos, mas a nossa organização se mantém a mesma, né? A mesma voz, o mesmo cabelo, a mesma cara, o mesmo pensamento, a mesma cultura, a mesma sexualidade, a mesma preferência, é conservador, né? Então é autorreferencial, é autoconstrutivo, é autopoético, né? Autopoiesis é o que produz a autocriação. Isso foi uma revolução. Ele realmente fez uma grande mudança no campo da biologia, no campo da cibernética, contribuiu muito nesse campo, né? Os computadores, as coisas todas, né, são parte desse desenvolvimento, dessa inteligência artificial, e vai, diferentemente dos outros, né? E junto com um outro pesquisador também do mesmo movimento, em paralelo, chamado Gregory Bateson, eles vão apontar para a questão da biologia, né? Que na verdade, quando nós estamos querendo falar de doença mental, estamos querendo falar de psiquiatria cultural, de cultura, de ser humano, nós estamos falando de biologia humana. Nós temos que entender o que é a biologia humana e o que é essa biologia humana autopoética, né? Essa biologia que está ligada com esses mecanismos de autoprodução e automanutenção de redes moleculares capazes de gerar as próprias redes, né? As próprias moléculas que se iniciam. O ciclo de Krebs, aqueles ciclos bioquímicos, né, que produzem as mesmas substâncias e produzem energia, a origem da vida, né, 3,9 bilhões de anos atrás, que é quando vão justamente organizar as primeiras células, né, que são as primeiras unidades autopoéticas, isso vai evoluir e nós vamos construir essa visão de biologia. O professor Maturana vai radicalizar essa ideia, ele vai atrás disso, vai dizer que o processo celular é dessa maneira, que o processo de desenvolvimento é dessa maneira, que o processo de evolução é dessa maneira. É uma rede circular que se automonta e se automantém, que é estável, conservadora, que não tem objetivos, não tem meta, não tem competição, não tem seleção, nós somos organismos à deriva. Em 1992, o professor Maturana vai publicar um artigo junto com o professor Jorge Podoses, né, que é o substituto dele na Universidade do Chile, nosso amigo também, neurocientista, que chama-se A Origem das Espécies por Meio de Deriva Natural. Origem das Espécies por Meio de Deriva Natural. Maturana e Podoses, 1992.
E esse artigo ele vai justamente propor a visão alternativa da teoria de evolução. Não é competitivo. Se nós somos dependentes uns dos outros, se nós somos autoconectados, se nós estamos trabalhando em rede, se nós estamos evoluindo, co-evoluindo, todo mundo ao mesmo tempo, não pode ter seleção natural. Não pode ter evolução individual. Não pode ter competição. A competição é uma ilusão, né? É um comentário humano sobre a atividade biológica, que está muito distante, né, dessa ideia de competição. Se fosse competição, não dava certo. Dá certo para quem se conecta, para quem coopera, para quem está junto, para quem troca, para quem contribui, né, para o desenvolvimento do ecossistema. E aí, essa ideia faz uma revolução, né, na biologia. Né? A biologia entra num período de síntese revolucionária do século XX, né, no final do século XX, e aí a gente consegue avançar uma série de campos. O professor Nelson Vaz, meu professor de imunologia, né, a primeira parte da minha carreira foi dedicada à imunologia, eu fui compreender essas ideias a partir de uma nova interpretação do sistema imunológico, de uma visão ecológica, né? Então a gente fala de uma imunoecologia, a gente fala que o sistema imune não defende o organismo, o sistema imune acomoda o organismo e mantém a conectividade do organismo e regenera o organismo, e tem, de cada uma célula eucariótica, nós temos 19 células bacterianas dentro do nosso organismo, né? Dentro de cada célula nossa tem uma bactéria, que é uma mitocôndria. No nosso intestino são 100 trilhões de bactérias, né? Mais bactéria do que célula no corpo. Então nós somos uma colônia de bactérias, nós somos um sistema ecológico em desenvolvimento epigenético, em permanente construção, em permanente desenvolvimento. E isso vai ser sintetizado na teoria evolutiva que o professor Maturana propõe, que para nós é muito, muito importante. Por quê? A partir dela, a gente pode olhar a história da humanidade, a gente pode olhar um novo entendimento sobre a evolução humana, de como o ser humano co-evoluiu junto com o ambiente, com toda a nossa querida África, né, de onde todos nós viemos, né, todos nós, seres humanos, nascemos na África, desenvolvemos na África 3 milhões de anos atrás, e fomos em círculos em volta do fogo, contando história, liderados pelas fêmeas, caçando e colhendo, migrando esse tempo inteiro, né? Nos últimos 200 mil anos a gente sai da África, e isso vai começar a produzir essa ideia de que nós inventamos a linguagem, né? De como nós começamos a construir essa linguagem. Não se sabe, mas sabe-se que o modo de vida hominídeo, né, o modo de vida liderado pela fêmea, caçador-coletor, cooperativo, sensual, de sexo frontal, bípede, que anda de grandes distâncias, que faz mímica, que dança, que canta, que começa a desenvolver ritos, que começa a armazenar informações sobre a natureza. Os ritos, então, começam a armazenar nossas informações míticas, nossas informações fundadoras, que vão fundar a nossa ancestralidade, vão fundar a nossa memória, a nossa história, nossa capacidade de narrar, e depois daí os símbolos, as religiões, as instituições, a ciência, a música, a dança, tudo, né? Tudo vai se organizar a partir da linguagem. Foi a linguagem que inventou o ser humano, não foi o ser humano que inventou a linguagem. Então nós estamos falando de um grande primata bípede que evolui há 3 milhões de anos na África, no Paleolítico, né? Comendo raízes, comendo pequenos animais de vez em quando, muito pouca carne, majoritariamente vegetariano, que caminha, que anda e que faz sexo frontal, é bissexual e coletivo, não é gay nem hétero, né? Na biologia humana de 3 milhões de anos, é bissexual e coletivo, e vai andando e vai fazendo esse modo de vida tribal, né? Que é o nosso modo de vida natural. Nós somos uma tribo, vamos continuar sendo uma tribo que não compete, que evolui por deriva natural, né? Que tem uma visão ecológica, que está em harmonia com o mundo, que tem uma cultura que cultua a natureza, que cultua os ancestrais, que cultua a evolução. E o amor é a emoção fundadora dessa espécie. Né? O que nós chamamos de amor é a aceitação do outro na sua legitimidade. E entender que o outro também é você, que o outro também é a sua tribo, que você faz parte do outro, que você é autopoético com o outro, né? Que nós somos sistemas que estamos gerando a nós próprios e que estamos gerando a todos nós ao mesmo tempo, e que isso é uma visão ética. E que a ruptura desse processo, da convivência humana, da coletividade, do grupo, da cultura humana, da dieta humana, do alimento vegetariano com pouquíssima carne, do exercício físico, né, de longas distâncias a percorrer na savana africana, né, na natureza, subir e descer, né, essa vida cooperativa de andar em bando, se defender contra os grandes animais e contra as grandes feras,
Isso criou esse modo de vida sensual, esse modo de vida amoroso, esse modo de vida comunicativo que nós temos, que dá prazer de companhia, né? A gente tem prazer de estar juntos com os outros, de se comunicar, de saber que nós estamos sendo compreendidos e que nós estamos compreendendo os outros. Então isso tudo é muito ancestral, isso tudo começa muito lá atrás. E justamente em qualquer situação onde esse desenvolvimento seja comprometido, a gente vai ver doença mental. Onde não há amorosidade, onde não há o cuidado com a alimentação, onde não há cuidado com o exercício físico, com o próprio corpo, onde não há o exercício criativo, onde não há o exercício comunicativo coletivo, onde não há uma coletividade organizada, onde não há uma família amorosa, né? Onde não há uma tribo. O professor José Pacheco, que é o maior educador vivo, né? Que trabalhou com a gente lá no Hotel da Loucura, lá no Nísio da Silveira, ele fala isso, que para educar uma criança precisa de uma tribo, né? Porque sem uma tribo é impossível. E para cuidar de um doente precisa de uma tribo. Para cuidar de uma pessoa dando problema, de um psicopata, né, fazendo maldade, de um psicopata genocida, por exemplo, como nós estamos tantos aí, né, atuando no poder público, né, destruindo projetos, como fizeram com a gente lá no Hotel da Loucura, coletividade. Contra a maldade, coletividade. Né? Então, eu vejo esse processo como um processo fundamentalmente cultural, coletivo, social, né? Onde esses fatores da organização coletiva, do trabalho criador coletivo, da consciência coletiva, que é tão ancestral, que é tão velha, que passa por um sistema de cooperação biológica, né? Onde nós somos uns dos outros, onde nós somos uns e os outros, nós somos o mesmo barco, né? Somos um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim, que vai gerar uma nova ética, que vai gerar uma nova biologia e que pode oferecer a nós uma nova psicopatologia. Né? Uma psicopatologia onde nós compreendamos que o modo de vida humano, as ações, a performance humana é a nossa saúde. E essa performance humana é a performance histórica. Tem que olhar a história dos ancestrais, a história das pessoas, a história das comunidades. E que a gente pode trabalhar através da cultura com isso, né? Porque se é a cultura, né, que são as práticas culturais e simbólicas das pessoas que adoecem elas, certamente será uma modificação, uma transformação dessas práticas culturais e simbólicas que poderão as curar, né? Isso a experiência demonstra. E aí nós vamos chegar finalmente já com essa ideia com a doutora Nísio da Silveira, que é certamente um dos maiores exponenciais da psiquiatria cultural do mundo. Por quê? Ela chega naquele hospício masmorra lá do Engenho de Dentro, né, que está mais forte do que nunca, está mais químico e mais forte do que nunca. O hospício é químico, o hospício de nosso tempo é químico e é elétrico, né? Então as pessoas não pensam nos mecanismos de destruição do viver humano como causa da psicopatologia, como causa da doença mental. As pessoas querem corrigir defeitos específicos no cérebro, que é uma visão completamente equivocada, anticientífica e que trabalha com a noção de destruição humana, ou, na melhor das hipóteses, com a noção de adestramento humano. Nós não precisamos mais de adestramento humano. Gente adestrada faz esse mundo que está aí, né? Que está caindo pelas tabelas, né? Só dá certo para um grupinho, para uma elite que adestra todo mundo. Nós precisamos de desenvolvimento. Precisamos de desenvolvimento humano, precisamos de criticidade, precisamos de arte e ciência, precisamos de cultura, de psiquiatria cultural, precisamos de visões integrativas, de cibernética, de visão de biologia, de deriva natural, de evolução por deriva natural. Né? Porque aí nós vamos poder compreender um trabalho científico como o da doutora Nísio, né? Que chega no hospital, encontra os pacientes sendo tratados com lobotomia, com eletrochoque, com coma de insulina e diz não vou tratar. Não é por aí. Doutora Nísio tinha lido Spinoza. Se vocês forem ler o Spinoza e depois lerem o Maturana, forem ler o Maturana e depois ler o Spinoza, vão ver que os dois falam a mesma coisa. E aí, no fundo, né, Deus ou a natureza, né? Estão falando de biologia, estão falando da natureza. E aí a doutora Nísio, então, começa a trabalhar com os pacientes. E ela, sendo uma pessoa spinoziana, uma pessoa de visão integrativa, uma pessoa de biologia ecológica, que entende que tudo está ligado a tudo, que não há separação, ela é sensível, ela é atenta à história do paciente, ela é atenta à história, é atenta ao delírio, ela observa que na pintura espontânea daqueles pacientes, feito nos ateliês lá na década de 40, né, entre 44 e 46, ela, quando ela volta, né, do exílio, da prisão, da ditadura Vargas, ela vai ver que eles pintam símbolos estruturados. Esses símbolos estruturados são fotografados por ela, porque ela acha que tem coisa ali. Ela olha, vê o paciente
né, o Rafael Domingos, como ela fala numa das entrevistas, se urinando e passando as mãos na urina, e daqui a pouco ele pega o pincel e ele faz uma pintura que é uma coisa estruturadíssima, bela, né, interessante, ela fala, tem coisa aí. Ela fotografa e manda pro Jung, né, lá em Zurique. E aí, eu vou falar mais 5 minutos. E aí ela vai fazer o encontro com o Jung. Ele pergunta para ela, doutora Anísia, a senhora estuda mitologia? Ela fala, mitologia? Se não estudar mitologia, não vai entender os símbolos que os pacientes trazem com os delírios e com as pinturas. E essa questão do Jung, depois de trabalhar esses anos todos aí, nesse engenho de dentro, eu entendi que ele está falando pra gente, e a Anísia está falando pra gente, e o que nós estamos falando para todo mundo é a mesma coisa. Que todos os médicos e todos os estudantes da área de saúde, os psicólogos, sabem disso. Anamnese. Colha a anamnese. Vá na história da pessoa, vá na história da comunidade, vá na história da cidade, vá na história dos símbolos, vá na história dos delírios, vá na história do que eles trazem, né? Então as imagens que eles trazem, né? As imagens que eles geram com os seus delírios, que eles geram com as suas viagens, são as mesmas imagens dos sonhos, como Jung descobriu com Freud, são as mesmas imagens da arte, da cultura, são as mesmas imagens do teatro, da cinema, da televisão, são as mesmas imagens da nossa vida, né? São as imagens arquetípicas, imagens que se reproduzem geração após geração e que no processo de adoecimento mental, quando falha o modo de vida amoroso humano, essas imagens emergem como se invadissem, né, a consciência que foi destruída pela violência, pela determinação social da saúde, né? A gente sabe, a doença mental acontece mais na população pobre, acontece mais na população mais grave, evolui pior, não só a doença mental, o infarto, todas as formas de doença cardiovascular, todos os trabalhos com câncer mostram que o pobre adoece pior, as formas clínicas são piores no pobre. O pobre morre de 10 a 15 anos antes, é genocídio de classe. A medicina se transformou em máquina de matar pobre. Então, quando a doutora Anísia aprende com Jung que ela tem que olhar a história das imagens, onde está a história das imagens? Nas religiões, nas mitologias, na cultura, na antropologia. Então ela vai desenvolver o Museu de Imagens do Inconsciente, que hoje conta com 352 mil obras e é um pioneiro trabalho no campo da psiquiatria cultural, da psiquiatria transcultural, porque justamente entende que a cultura, as imagens, o conjunto das emoções, conforme diz o Spinoza, que as imagens são os conjuntos dos afetos, os conjuntos das emoções, né? Então, através das imagens, nós podemos reformular, né? Através do improviso que faz com que essas imagens emerjam. O Dr. Anísia cita o Kandinsky, que fala que o improviso é fundamental. Não pode dirigir o paciente, não pode dirigir ninguém. Tem que deixar as pessoas se expressarem, se desenvolverem como atores, como artistas, como pessoas que se expressam e se comunicam. Então ela vai fundar o Museu de Imagem do Inconsciente, que é 352 mil obras, né, de muitos casos de pacientes gravíssimos com psicose crônica, longo tempo de internação, que se transformaram nos maiores artistas da história do Brasil. E nós, nos últimos 7 anos, tivemos a oportunidade de realizar um projeto, né, que é o Teatro de Dionísio, que é o teatro dentro do Hospital Psiquiátrico, que continua trabalhando, trabalha com teatro de rua, trabalha com teatro de espaços abertos, com trabalho de teatro nas praças da cidade do Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, onde nós viajamos com os pacientes, ex-pacientes psiquiátricos, atuais atores, né, do Teatro de Dionísio, e nós pudemos observar justamente o efeito dessas expressões nos pacientes com esquizofrenia e com psicose grave dentro do hospício com longo tempo de internação. Então, pessoas que não falavam começaram a falar dentro das oficinas e cantar. Pessoas que não dançavam começaram a dançar. Pessoas que não se comunicavam começaram a se comunicar, se relacionar, interpretar personagens, interpretar muito bem. Os melhores atores que eu vi na vida são Reginaldo Terra, com a interpretação de Dioniso, a interpretação do fantasma do rei Hamlet, a interpretação de Deus na peça do Fausto do Goethe, Miriam Rodrigues com a interpretação da Hecate, com a interpretação da Ofélia Furiosa, né? A Ofélia Fuderosa, a Ofélia Furiosa, né? O Pelezinho interpretando o Mefistófeles. Quer dizer, os melhores atores do mundo, o Edmar fazendo Horácio, a Denise Andrade fazendo a Ofélia, a Berenice Xavier fazendo a Rainha Gertrudes, a Hecate.
né? Então, todo o nosso elenco colabora e se expressa, e se expressa mesmo que tenha tido um diagnóstico grave de doença mental. Quer dizer, mesmo que tenha passado pelas garras da psiquiatria, né? Porque quem não passou pelas garras da psiquiatria certamente evolui melhor, né? Tem trabalhos aí sugerindo isso, que pessoas que não passaram pelo diagnóstico psiquiátrico desenvolveram condições de estados alterados de consciência e que acabaram conseguindo resolver o seu estado alterado de consciência. Então, eu acho que a mensagem principal é essa, a anamnese. Juntar a memória de tudo. Juntar a memória das imagens, dos símbolos, dos grupos, das coletividades. Estudar mitologia, estudar a história das civilizações, a história da saúde, como é que é a psiquiatria indígena, como é que é a psiquiatria africana, como é que é a psiquiatria no candomblé, como que é a psiquiatria no hinduísmo, como que é a psiquiatria no budismo, a psiquiatria transcultural, né? E para nós brasileiros, que somos compostos por matrizes culturais tão diversas, certamente esse é o grande desafio da promoção da saúde. É o grande desafio da promoção da saúde mental. Então nós estamos falando de uma política científica de promoção da saúde mental baseada em documentos práticos produzidos dentro da masmorra do hospício psiquiátrico mais grave, mais antigo do Brasil, que está 80% desativado, mas que se transformou em químico, né? O hospício hoje é 100% químico e está aumentando e está cada vez mais gente sendo pega e cada vez mais choque, né? Aqui no Quebec, nos últimos 5 anos, teve 60% de aumento do eletrochoque, ou seja, a crise de saúde mental é respondida com mais agressividade, com mais brutalidade, e nós vamos precisar de ciência para sair dessa, né? Nós vamos precisar de um modelo científico que seja realmente eficiente, verificável na prática, uma compreensão sólida sobre a história da humanidade, a história do nosso psiquismo, a história da nossa cultura, para que a gente possa atuar de forma a fazer a anamnese, a restaurar a história, a restaurar a dramaturgia da pessoa. E as linguagens culturais, obviamente, são as linguagens essenciais para se trabalhar. O teatro, a música, a dança, a poesia, né? o trabalho coletivo, o trabalho público, o trabalho comunitário, né? Conforme demonstra a nossa experiência. Então, eu convido vocês a entrar para o nosso site, o www.upac.com.br, que é onde a gente mantém as nossas publicações e tudo está sendo feito ali, né? Nosso centro de comando e troca de métodos e intercâmbio de métodos é o PAC realmente. Nós acabamos de perder o Hotel da Loucura para o hospício, né? O hospício se reorganizou rapidamente, conspirou e nos atacou, me atacou, e a gente ainda não conseguiu recuperar esse espaço, mas nós vamos recuperar. O fato de nós termos fechado foi uma medida de prevenção de efeitos psiquiátricos violentos, porque eu, como compreendo aquele território, como eu compreendo aquela coletividade onde trabalhei 7 anos e estou trabalhando ainda, continuo trabalhando a mesma coisa, eu entendo que se a gestão muda de forma abrupta, violenta, conspiratória e a gente não consegue mais dialogar ali dentro, né, dialogar, colaborar como nós sempre fizemos, se torna um lugar insalubre, né, se torna um lugar de insalubridade, como é o hospital com alta mortalidade, né? Basicamente, se a gente for ver a mortalidade dos pacientes psiquiátricos institucionais, é uma loucura, né? Isso é que é uma loucura. E a gente acaba fazendo práticas que reforçam, práticas cartesianas, né? Práticas do mundo máquina, não práticas ecológicas, não práticas que façam a gente refletir sobre a nossa natureza de forma mais interessante e que seja capaz de mudar esse desfecho trágico, né? Mudar esse desfecho trágico. Evitar a tragédia, né? Então eu vou fechar com o Hamlet, que é o nosso personagem psiquiatra, né, do Shakespeare, que ele enlouquece, né, ele danado, ele faz uma loucura grande com teatro para poder desmascarar o assassino do tio dele, que matou o pai dele para pegar o rei, né, pegar o reino. E o Hamlet tem um trecho assim, muito importante que ele fala assim: ouvi dizer que certos criminosos, ao verem seus crimes encenados, ficam tão perturbados pelas sugestões das cenas que confessam imediatamente o seu crime. Então o negócio é esse, o negócio é a peça. Porque o fantasma do meu pai, que eu vi no começo, pode ser uma obra do demônio. O demônio costuma se aproveitar de almas fracas e melancólicas, como a minha. Então, vamos mostrar o assassinato para o assassino e ver a reação dele.
O negócio é a peça com a qual vamos pegar a consciência do rei. E isso é uma regra xamânica. Ele fala de encenar o demônio para a tribo, né? De encenar a doença para o doente, de expressar a história, recuperar a memória, recuperar a dramaturgia. E é isso que é a arte de curar. E é isso que é a psiquiatria cultural, é a psiquiatria transcultural, e é isso que nós temos demonstrado. E convido a vocês a colaborar conosco, a estar com a gente, fazendo essa mudança, né? Essa mudança de práticas médicas e científicas por todo o Brasil e por todo o mundo, né? Porque nós estamos perdendo. Né? Tem muita gente que está ganhando o nosso movimento, crescendo, entrando junto, mas nós estamos sob ataque das autoridades corruptas, estamos sob ataque da loucura institucional brasileira, e isso só vai mudar com a união do povo. Então, primeiro, saúde mental. Primeiro, essa união política em prol da saúde mental, de forma a se validar pelas experiências construídas. Não ficar falando teorias vazias, mas experiências bem construídas que funcionam na prática, vamos praticar, vamos desenvolver, que isso que é o desenvolvimento científico que o nosso país precisa para sair dessa crise. Né? Essa crise de originalidade, essa crise de identidade, essa crise de dramaturgia que é imposta pelo sistema de comunicação da mídia, né? Que é imposta pelo sistema de comunicação que desestrutura a narrativa da nossa saúde mental. Então, meus amigos, eu acho que eu falei um pouco demais, mas acho que foi importante esse fluxo, né, de informação que a gente debateu e que eu fico à disposição de vocês para continuar esse debate pela internet e certamente no futuro próximo estarei aí em Feira de Santana, na Bahia, para nós fazermos uma oficina, fazer um espetáculo, uma performance, um trabalho coletivo, né? Porque é um trabalho como a gente consegue efetivamente mexer com a saúde mental e com o inconsciente. Então isso aqui a gente gosta de trabalhar. Tá bom, meus irmãos? Então, muito obrigado. Agradecer ao Davidson Miranda, agradecer ao grupo todo do GT de Arte e Saúde, que fez uma bela manifestação de apoio no momento da minha demissão lá no Rio de Janeiro. E eu agradeço muito e acredito que vocês são pessoas muito íntegras e muito qualificadas, que compreendem o que estão fazendo, que compreendem aquilo que estão buscando, são trabalhadores, pesquisadores, e é isso que o Brasil precisa. Precisamos de pesquisador, né? Menos repetidor e mais pesquisador. E primeiro na saúde mental. Vamos começar por ela. Então o GT de Arte e Saúde Mental, desde já, se constitui como uma referência no nosso país para o estudo e o desenvolvimento de formação e certamente práticas em Feira de Santana, na Bahia. Tá bom? Muito obrigado e um abraço para vocês, um abraço, Davidson, e tchau.